Boa tarde a todos. Eu me chamo Ailson Júnior, sou empresário, permacultor e vou falar sobre a tecnologia da bioarquitetura e bioconstrução. E antes de falar um pouco, eu gostaria de... Eu nunca gostei muito de dinâmica de grupo, mas o que eu quero propor a vocês não chega a ser uma dinâmica de grupo, mas é um costume de uma tribo de aborígenas matriarcal, dominado por mulheres, na Austrália, que eles acreditam que quando alguém está falando, alguém vai falar alguma coisa, algum assunto, necessita da gente aproximar os nossos corações, para a gente focar e ver o que é que a outra pessoa está fazendo. Então, eu vou convidar vocês, é muito fácil. Vamos esfregar as mãos uma na outra. Eles acreditam que a gente fazendo esse movimento, todo mundo fazendo esse movimento, eu vou contar até 3. No 3, a gente vai bater uma palma. E essa palma, apesar de todo mundo estar esfregando a mão, essa palma ela vai emitir só um som. E isso nos aproxima. Beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Bom, teve um... Mas então, aproximamos. Vamos lá. É a primeira vez que eu vou falar sobre bioconstrução de uma forma mais ampla. Eu costumo dar cursos e palestras sobre a técnica propriamente dita, e eu gostaria de agradecer a Aline o convite, a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa tecnologia. Então, como eu sou muito técnico, eu sou capaz de ficar 1 hora explicando como é que reboca uma parede de barro. Então, se eu for fazer isso, vocês vão acabar dormindo. Então, eu optei por... O meu sócio e amigo Davi, ele vai ficar passando os slides, eu vou ficar falando. Eu tenho que andar, que eu sou hiperativo, e se eu fosse criança nessa época agora, tinha vários distúrbios que eu ia falar. Mas acho que é um convite para vocês seguirem nessa viagem que eu tanto amo fazer, que é a bioarquitetura. Eu gostaria de falar primeiro como eu cheguei à bioarquitetura. Eu sou formado em educação física, nunca trabalhei na área. Eu me formei porque eu fui atleta profissional de karatê durante muitos anos. Eu comecei com 4 anos de idade e lutei até os 24 anos, fui campeão sul-americano, pan-americano. Mas, enfim, a vida me levou a outros caminhos. E eu fui trabalhar no comércio e sempre gostei de negociar, de lidar com as pessoas, dessa arte de negociar, e montei uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa que chama Rocha Comercial. Ela vende para o governo. Eu forneço peças de automóveis para o governo. Hoje eu forneço para 90% do bombeiro, PM de Brasília. E isso me deu uma independência financeira e foi muito importante na minha vida. Mas em 2008, a minha empresa já estava bem encaminhada. O que acontecia? Eu já tinha contratos por mais 4, 5 anos. Eu também velejo de kitesurf, eu velejei o Brasil inteiro de kitesurf, vendo os lugares, mas eu continuava vazio dentro de mim, sabe? Que, poxa, eu trabalho numa empresa. Hoje mesmo de manhã eu estava numa licitação da Polícia Civil, e esse processo licitatório me desgasta muito, porque não basta a minha empresa ser boa, atender bem, fornecer, cumprir contratos, que isso não me garante nada, que amanhã eu vou vender e vou seguir. Então, esse vazio, sabe, me machucava. E aí eu falei, tem que procurar fazer outra coisa, cara. Financeiramente eu estou bem, já velejei um bocado, estava cansado de andar, me machuquei, quebrei todo, clavícula, perna, rasguei tudo. Falei, acho melhor eu quietar um pouco. Então, aí eu fui procurar alguma coisa que me motivava, que me motiva, que eu gostasse de fazer. Então, em 2008, no carnaval de 2008, teve um curso no IPEC, que chama Instituto de Permacultura do Cerrado. Ele fica em Pirenópolis.
E esse curso foi sobre ecovilas. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. Vou fazer esse curso que, não sei. Antes de entrar lá no lugar, eu falei, alguma coisa vai mudar na minha vida. E fui fazer esse curso. Cheguei lá, um lugar é maravilhoso. Eles trabalham com permacultura já há 10 anos no Brasil. O André Soares e a Lucy, eles já vieram da Austrália, porque essa é uma técnica australiana. Então, foi muito importante na minha vida. E nesse curso de ecovilas, eu aprendi a pensar no coletivo, a ver uma forma da gente viver junto, em harmonia, viver feliz, produzir comida, produzir conhecimento e viver juntos. E eu fiquei encantado, eu falei, putz, eu sabia que existia uma coisa diferente, mas não sabia que já estava tão encaminhado assim. Aí, beleza, voltei do curso e me motivando. Aí eu vou muito profundo nas coisas, eu comecei a estudar muito. Aí depois teve outro curso em abril, que foi PDC, Permacultura, Design e Consultoria. Me inscrevi também e fui. É um curso imersivo, durante uma semana, então você vive uma comunidade mesmo, sabe? Eles produzem a comida junto, a gente come junto, a gente debate junto, e é um ambiente onde você pode ser você, desenvolve você como um todo. Então, eu fui no primeiro curso, aprendi a pensar no coletivo, a saber que é muito mais legal brincar, desde criança a gente já sabe, muito melhor brincar com nossos amigos na rua do que brincar sozinho. Depois eu aprendi essa tecnologia, que a permacultura é um design ligado à sustentabilidade, é um design, você designa alguma coisa, você desenha um sistema sustentável, realmente sustentável, e massa. E aí o próximo curso, porque tem vários cursos, e o próximo curso foi Bioconstruindo. Então eu já sabia pensar no coletivo, eu sabia que existe um sistema realmente viável para a sustentabilidade, que é a permacultura, e eu fui aprender as técnicas de bioconstrução. Quando eu cheguei na bioconstrução, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer, é isso que eu estava procurando, e esse vai ser o ofício da minha vida, e eu gostaria de dedicar minha vida a isso. Então, eu entrei nesse curso de bioconstrução. Aí eu saí também e percebi as construções, ainda eu vi que não era isso que eu tinha visto no livro. Eu falei, pô, será que é mentira? Será que esses livros aí, eles têm um Photoshop que eu não estou conseguindo entender? E aí eu decidi tirar 3 meses de férias, já tinha trabalhado um bom tempo, de viajar para a Europa. Eu fui para a Europa e procurei os melhores lugares que tinha sobre bioconstrução. Então, eu fui em várias ecovilas, eu fui na ecovila que é a minha predileta, em Tamera, que é uma ecovila de alemães, que foram para a região do Alentejo e desenvolveram uma história muito interessante. Eles eram os hippies dos anos 70 e hoje eles produzem tecnologia de ponta. Vivem numa comunidade de 200 pessoas e já tem várias gerações que continuam lá e continuam desenvolvendo. Pode ir passando, Davi, porque senão o tempo vai ser você que está controlando aí. Então eu fui e vi, e falei, cara, comecei a fazer uns cursos. Aí fui em Copenhague, que teve um encontro sobre construção de cidades sustentáveis, é muito de maquete, mas eu estava querendo em busca do conhecimento. Fui na Itália, da Manu, fui em outros lugares. E em Tamera eu conheci uma obra de um bioarquiteto chamado Gernot Mink. É um alemão, que ele é número 1 do mundo em construção de terra. Inclusive vai ter mais fotos de trabalho dele falando sobre isso. Então, voltando assim, foi só uma forma de introduzir como eu cheguei à permacultura, né? Então, os slides estão falando de padrões da natureza. Padrão da natureza é algo que tem na natureza, que nos auxilia na hora que nós vamos planejar alguma coisa, planejar um sistema, planejar uma mesa, uma cadeira. Então, a gente procura inspiração nele, porque essa inspiração elas foram aperfeiçoadas durante milhões e milhões de anos. Então, você começa a ver e você começa a entender alguma coisa, você começa a entender o funcionamento do ecossistema como um todo.
Então, isso é uma das principais ferramentas quando nós vamos planejar para a sustentabilidade, quando nós vamos construir uma casa para a sustentabilidade. Então, vamos procurar algo mais próximo da natureza, algo mais orgânico, né? Então, existem várias informações, e só para... como é que se diz? Só para mostrar um padrão da natureza, que é tentar falar um pouco para vocês, que é muito comum, é quando você joga uma semente numa terra para plantar. A gente pega o padrão estudado, que a gente tem um plano como se fosse uma X, né? Uma palavra X, que você joga a semente. Naquela semente, naquele momento, vai aumentar a temperatura, vai aumentar a pressão, forças vão vir, cada vez vai aumentar, cada vez vai aumentar mais força, e mais temperatura e mais pressão. De repente, ela explode. Bum! É uma explosão. E sai uma folhinha. Uma folhinha que é onde ela vai começar essa semente. E essa folhinha ela vai crescendo, até virar uma árvore, ela vai crescendo tanto no plano do eixo X, mas ela é tridimensional, né? Ela vai crescendo de uma forma, e para baixo também, a raiz vai crescendo para baixo. Então, esse padrão, quando chega no final, depois vai passar, vai chegar a hora. Ele forma a copa da árvore em forma de cogumelo e a raiz em forma de cogumelo. Então, isso é um padrão que é muito semelhante ao padrão do Big Bang, que foi formado o universo. Então, existe tanto na semente como em todas as outras coisas. Então, você entendendo isso, você compreendendo isso, fica mais fácil você planejar para a sustentabilidade. Aí, ó, mais ou menos aqui. Então, aqui fica um formato de cogumelo embaixo e outro formato em cima. Então, isso serve para você entender um ecossistema e você tentar interagir esse ecossistema, que é um dos princípios que nós temos na permacultura. Antes de falar em bioconstrução, eu vou falar um pouquinho da permacultura, porque nós utilizamos muito isso para planejar. Então, existem alguns princípios éticos e princípios de design, princípios de como fazer as coisas. Então, os princípios éticos é muito fácil, são 3 princípios. Primeiro, cuidar da terra. O nosso principal princípio ético é cuidar da terra. Então, tudo que nós estamos fazendo, a terra como um todo, como os mananciais, como uma forma de comer, como enfim, tudo. Então, é o primeiro. O segundo é cuidar das pessoas, porque é muito importante as pessoas estarem bem, estarem completas, né, para desenvolver o que ela queira. Então, tem alguns princípios de como é que é aqui? Observar e interagir. Vou até ler por aqui. Observar e interagir. Enfim, eu não vou ficar lendo, não, mas esses são os princípios que a gente faz. Então, o que é importante o mais importante vocês entenderem que todo elemento ele possui características específicas e produz alguma coisa. Como nós estamos falando de bioconstrução, vamos falar de uma casa. A gente pega uma casa e entende ela como um elemento. A casa como elemento, ela existe as características gerais delas, que essa característica ela tem que ser moldada para quem vai morar nela. Então, é muito importante, quando a gente vai ter uma casa, um lar, a gente conversar com a pessoa que vai morar na casa. Falar, o que você gosta de fazer? Você gosta de encontrar as pessoas? Você não gosta de encontrar as pessoas? Porque se ela não gostar de encontrar as pessoas, a sala vai ser desenhada de uma forma. Se você gosta de encontrar a pessoa, a sala vai ser desenhada de uma forma para você encontrar as pessoas. Então, isso é muito importante. E ela produz o quê? Ela produz lixo, que é um lixo, material que tem. Ela produz dejetos, que é o nosso dejetos, água cinza, que é de coliformes fecais juntos, e água negra, que é de coliformes fecais, e água cinza, que é de banheiro, e água de banheiro, de chuva. Então, no princípio da permacultura, a gente tem que pegar todos esses elementos, pegar todas essas informações e interligar entre elas. Então, a casa ela não pode ter somente uma função de abrigar você. Ela tem que ter uma função de abrigar, ela tem que ter uma função
de tratar o seu dejeto localmente, não transferir a responsabilidade para o Estado, porque isso sai muito caro e não é muito pouco eficiente, porque você pega o seu dejeto, você coloca em um cano e a quilômetros dali eles vão tentar tratar isso, que nunca consegue tratar 100%, e joga nos rios. Então, pode passar. Então esse princípio de design, da gente trabalhar junto com os princípios gerais dela. Então, essa é a flor da... Pronto. Acho que já falamos um pouco, pode passar. Então, vamos falar um pouco sobre desenvolvimento sustentável. Hoje em dia, muito se fala sobre desenvolvimento sustentável, né? As pessoas vão ter uma casa, eu tenho amigos que eles sabem que eu sou bioconstrutor, aí chega e fala, eu comprei uma casa, estou numa casa nova, então meu piso é reciclado, não sei de quê, isso faz isso, eu capto a água da chuva, tal. Eu sei, mas você interage com ela, você trata você cuida, você separa o seu lixo. O desenvolvimento sustentável não é material, não é gasto de energia. Então, a gente que trabalha com permacultura, a gente entende que, para ser realmente sustentável, tem que estar junto o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento ecológico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento cultural. Então, esses são os quatro pilares que embasam o real desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente vai... somente as propagandas, né? As propagandas agora, tudo que se vê sustentável, tudo faz bem para a natureza. Então, para a gente não ser enganado e não ter aquela sensação de estar sendo enganado, é interessante a gente pensar, esse produto, de onde ele veio, né? Ele é a mão de obra é escrava. Na Europa tem muito disso, eles pegam os produtos sustentáveis, mandam para a Índia, através da mão de obra escrava, e falam que o produto é sustentável simplesmente pelo material, não pelo contexto geral. Então, dentro da sustentabilidade, nós, trabalhando com a permacultura, acreditamos que a melhor forma de reproduzir a sustentabilidade é descentralizar as decisões. Descentralizar é o que eu estava falando da água, do nosso esgoto, que a gente usa o esgoto, joga no cano, transfere a responsabilidade, paga por isso, e ainda a água ela não vai ser bem tratada e vai poluir os mananciais. Então, a nossa ideia é da gente conseguir fazer isso. Existem tecnologias hoje comprovadas, com prêmios no Banco do Brasil, também do IPEC, que mais para frente eu vou explicar, que a gente tem como fazer isso, a gente tem como tratar a nossa água localmente, a gente tem como criar a energia localmente, a gente tem como produzir alimentos, inclusive em cima do teto da casa. O lixo, temos como diminuir o volume, ou encaminhar melhor, mas as construções também, as construções naturais que eu vou mostrar para você, além do material, construir a casa para você se sentir bem dentro da casa. Então, transporte e o planejamento ocupacional. Eu falo que Brasília tinha tudo para ser a cidade mais sustentável do planeta, porque ela foi construída por Niemeyer e os outros projetistas com núcleos. Você vê numa quadra, você pega numa quadra, uma super quadra dessa, existe um clube de vizinhança, existe quadras poliesportivas, existe comércio local. Então, se tudo aquilo fosse utilizado para a quadra, para evitar a gente ter que entrar no carro e ir para outro lugar, fazer as nossas necessidades básicas, seria muito mais sustentável. Mas eu acho que o nosso desafio maior de hoje é mudar a mentalidade das pessoas, porque ela foi planejada para isso. Hoje em dia, você vê que o planejamento, as quadras foram feitas para comercialmente serem autossuficientes. Aí hoje existe uma quadra só de luz, uma quadra só de restaurante. E aí a gente volta a ter que pegar o carro e ter que se deslocar ao longo do espaço. A importância... Então, aqueles primeiros slides que nós passamos sobre os padrões da natureza, então, várias informações que nós
que nós vimos, aprendemos com padrões da natureza, hoje eu consigo reconhecer em algumas técnicas ancestrais, alguns patrimônio, esse material de tecnologia, de cultura mesmo, que hoje, em uma dessas viagens que eu estava fazendo, eu fui fazer, foi em 2009, eu fui ser voluntário para aprender uma técnica que era em Capuí, no Ceará. A gente mudou, porque estava tendo problema de água, porque era muito perto da praia, era uma vila de pescadores, e eles estavam tendo problema com água, com muita diarreia, não estavam conseguindo tratar o esgoto deles, e o IPEC conseguiu, junto a uma organização não governamental de fora, um recurso para a gente fazer 200 caixas de água, para captar água da chuva para a pessoa beber, que é considerada a melhor água para beber, e fazer 200 fossas de evapotranspiração para tratar o dejeto local. E eu estava querendo aprender um pouco dessa técnica, que é a técnica de ferro-cimento, e fui para lá. E aí você tem a oportunidade de conversar com pescadores, de conversar com outras pessoas. E eu estava conversando, depois que eu acabava o meu trabalho, eu sempre procurava, eu gosto de conversar com as pessoas para trocar informação. E eu vi um senhor ali arrumando um barco, bem devagarzinho, com a ferramenta de madeira, e eu cheguei com ele, perguntei se ele queria ajuda e fui ver. E conversando com ele falando que ele vem de uma geração de 7 gerações da família dele construindo um barco. E ele estava muito preocupado, porque ele já estava com 85 anos, e aquele conhecimento dele ia morrer, porque o filho dele decidiu não seguir o caminho. Não quero isso. Não quero isso para mim. Eu vou fazer outras coisas, com outros problemas de alcoolismo e tudo mais. Então, eu percebi ali que o nosso conhecimento, cada dia que passa, está morrendo. O nosso conhecimento ancestral está morrendo. A nossa evolução ao curto período de tempo, demorou muito. A gente está muito lento ainda. As nossas universidades não conseguem, não estão produzindo o conhecimento que produziam antes. Então, é importante isso aí para a gente refletir. E o ambiente saudável. Também, muitas pessoas, quando vendem, principalmente casas, né, em condomínios, esse de Águas Claras. Hoje eu moro na Ecovila, graças a Deus. É outra empresa que nós temos, chama Ecovila Empreendimento Sustentável, na beira do lago, na Planaltina de Goiás. Mas eu morava em Águas Claras. Eu já cheguei a passar 1 hora para sair de Águas Claras. Eu falei, não dá não. Mas, enfim, então, o que nós, quando a gente constrói uma casa para um ambiente sustentável, é isso que nós pensamos. É um ambiente que satisfaz a necessidade presente de moradia, alimentação, energia, garantindo que as gerações futuras tenham como satisfazer as mesmas necessidades. Então, a permacultura, como eu falei antes, o nome dela ela vem de permacultura, é a cultura da permanência. Então, é desenvolver sistemas para que a gente possa ficar no planeta e continuar dando sequência. Porque também é muito comum a gente ver as pessoas trabalhando, somente quando, naquela minha fase de 2008 que eu falei antes, quando você descobre algo interessante, fala, nossa, eu vou mudar o mundo, eu vou salvar o mundo. E se você pensar bem, a gente não tem esse poder todo de salvar o mundo. É mais fácil a espécie humana ser extinta da forma que a gente está vivendo do que a gente salvar alguma coisa. Então, eu vou falar um pouco da história da bioconstrução. Eu sou especialista em construção de barro e técnicas de adobe. Então, assim, sempre escuto muitas piadinhas, né? Ah, vai cair com a chuva, não tem durabilidade e tal. Então, aí você pesquisando, isso aí é no livro do Gernot Mink, essa cidade foi construída há 10 mil anos antes de Cristo, e até hoje está em pé algumas coisas, algumas paredes, algumas coisas. Pode passar. É outro exemplo também muito interessante de construção natural, que até hoje eu não consigo entender como sem
sem equipamento, sem eles conseguiram colocar pedras gigantes lá em cima. Essa aí é do tijolos incas e egípcios. Esse tijolo inca, eles criaram uma tecnologia de anti-abalo sísmico, porque onde eles moram tem muito terremoto. Então, o que eles fazem? Eles esculpiram, poliram as pedras, que quando tem um abalo sísmico, eles tremem entre eles, correm, e quando para, ele volta ao normal. Então, uma tecnologia ancestral, que eu acho que hoje, nem cortando a laser, a gente consegue fazer isso. E os tijolos daquele grande. Essa é uma cidade que eu tenho muita vontade. Nós temos, no empreendimento nosso Ecovila da Lagoa, nós estamos agora nessa fase, terminando o planejamento macro para os próximos anos, e uma das nossas vontades é fazer um documentário em volta ao mundo, resgatando essas técnicas. Então, essa é uma das cidades que todo mundo que constrói com terra gostariam de ir, porque ela foi construída há 500 anos depois de Cristo. Isso é uma foto de 1932. Essa é uma foto mais atual, 2003, só que teve um terremoto lá e, infelizmente, acabou com tudo. Olha a dimensão dessa cidade. E a gente não percebe muitos telhados, porque ela é específica para o clima. É naquela observação que a gente falou antes, nos padrões da natureza, da gente observar o lugar que nós vamos construir, da gente identificar. Lá é muito calor. E a casa de barro, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar nelas, algo que mais me encantou é o conforto térmico, porque ela é uma parede de barro, maciça, que durante o dia ela ganha calor no sol de fora, ela vai ganhando calor, e dentro fica totalmente fresco. E à noite, ainda mais aqui na nossa Ecovila, que os dias são muito quentes no verão e à noite é muito frio, à noite ela já ganhou calor durante todo o processo, ela começa a perder calor, só que ela perde para o lado de dentro. Então, eu, com a minha mania de cientista, eu já aferia a temperatura no inverno lá fora de 6 graus, muito frio, em junho, julho, e lá dentro a gente sem camisa com 18 graus. Então, assim, as pessoas que vivem, que têm a oportunidade de viver isso, é impressionante. Então, essa mesquita, de 1208 a.C., também é primordial. Ela é toda estrutural de adobe. Ela é toda estrutural, ela não precisa de vigamentos, ela não precisa de fundação, e está em pé durante tanto tempo, com uma tecnologia também de tintas hidrofugantes, para segurar que o barro não se desfaça. Então, esses é um dos lugares que eu quero conhecer para fazer esse documentário. Também outra cidade, tudo telhado de cúpula, porque lá o período de chuva é muito curto e quase não tem, né? E aí, como é muito calor. As torres também, que eu falo também, elas começam muito largas, ela é feita só da forma de travar o tijolo, que ela te dá estrutura para erguer isso. E o Gernot Mink, essa é uma foto do Gernot Mink, eu tive a oportunidade de pegar ele no aeroporto uma vez aqui, levar no IPEC para fazer um curso, e conversei bastante com ele. E ele foi um cara que ele conseguiu comprovar cientificamente a eficiência arquitetônica da bioconstrução. Então, ele fez um estudo dessa torre. Então, ele comprovou, através dos índices que engenheiros e arquitetos conhecem, que eu não consegui ainda compreender, mas ele prova em índice que ela é mais sustentável, como é que diz? Ela é mais firme, mais sólida que as outras feitas com convencional. Então, aqui eu vou falar um pouco das técnicas de bioconstrução. Essa técnica é usada do Adobe. Isso aí é um amigo nosso, que chama Henrique Pinheiro, que ele morou no IPEC durante um tempo. Ele é bioarquiteto, ele ajudou a gente também no projeto da Ecovila. E ele está acabando uma abóboda. Então, todo esse travamento aí, ela é feita sem cimento.
Ela é feita sem cimento, ela é feita de uma forma que no final você trava e ela sustenta o peso todo. E o interessante do IPEC é que eles constroem elas e colocam para teste. Então, eles construíram ela, colocaram para teste num clima úmido, que é o nosso, que a gente tem a metade do ano é muito seco, mas a outra metade é muito, muito molhado. E a gente colocou a prova, funcionou, deu pequenas rachaduras e depois eles fizeram um mosaico por cima de azulejo que resolveu o problema. E a bioconstrução tem algo que é muito especial, principalmente nos cursos. É você poder utilizar a melhor ferramenta que nós temos, que é as nossas mãos, e colocar a mão na terra. A gente sentir a força da terra, sabe? A gente pega um barro, mistura com palha, mistura com água, e você começa a mexer aquilo, e você começa a fazer casas, você começa a fazer sua moradia, e isso te dá muita dignidade, isso é muito bonito. Volta lá, só um pouquinho. Essa técnica é a técnica tradicional de construir adobe. São formas que a gente vai batendo o adobe e vai tirando. Na Ecovila, nos outros 10 minutos de perguntas, eu vou passar um pouco das fotos do nosso trabalho. Em toda a construção da Ecovila, nós fizemos de forma manual, também artesanal. Fizemos tijolo por tijolo, mas mais para frente tem uma novidadezinha para a gente. Então, aqui eu peguei alguns exemplos. Volta naquela rapidinho, por favor. Tá, o tempo está atrasando. Alguns exemplos de hoje que temos. Então, essa é uma das fotos. É bastante bonita a minha casa, para quem tem a oportunidade de ir. As pessoas que não estão muito acostumadas, elas chegam na casa e falam assim, que ela é toda de barro, né? Ela chega e fala, nossa. Aí, quando ela não gosta, ela fala, porque ou gosta ou não gosta. Aí, quando ela gosta, fala, nossa, é o estilo rústico, né? Aí eu falo, estilo rústico. O tanto de tecnologia que eu tive que estudar para aprender a fazer aquilo aí, é rústico e tal. Aí, depois ainda vem a outra frasezinha, está sendo muito usado hoje, né? Eu falei, tá, realmente. Quanto mais acabados os materiais que são de fontes minerais, vai ficar mais difícil. Então, para as pessoas que acham que o Adobe só produz casas rústicas, eu coloquei alguns exemplos. Esse é um Spar que tem, também do livro do Mink, que você consegue um poder estético muito bonito. Também é só de Adobe, uma casa só de Adobe, com um planejamento todo. Esse aí é um sistema de hoteleiro, com um planejamento todo voltado para a característica dos hóspedes que você quer ter no seu local. Adobe também. Essa é uma escola de música da Alemanha, em Kassel. É um projeto do Gernot Mink. Ele desenvolveu esses tijolos arredondados, eles são abaulados para o som não reverberar. Então, é muito interessante. Então, é uma escola de música na Alemanha. Esse já é um outro lugar também, como eu estava falando de música e permacultor, que eu só quero emendar uma coisa a outra. Então, essa técnica é taipa leve. Taipa leve é igual aquelas casas que a gente vê no Nordeste, que elas são de barro e tem as taipas para fora, né? Aí muitas pessoas também já têm uma ideia pré-concebida, falam, porque eu vejo aquelas casas de barro no Nordeste, e elas dão muito barbeiro, dão doença. Realmente dão, porque eles não sabem a tecnologia de rebocar ele por fora para não deixar frestas. Mas mal eles sabem também que esse mesmo problema do barbeiro se dá em casa convencional. Se não tiver bem rebocada, se não tiver bem feito, os insetos vão entrar e vão se reproduzir. Então, é uma outra casa de adobe muito bonita também, na Ecovila. Esse aí é um cara dos Estados Unidos que ele trabalha com earthship. É uma técnica que ele utiliza pneus. Então, eles pegam os pneus, só que ele utiliza cimento, mas por fora é barro, e toda a parte
é pneu, que é lixo, né? E fazem casas maravilhosas, ainda mais para um clima muito frio. Esse é um estilo que eu gosto muito, que é os arcos, que a gente tem uma liberdade com a Adobe de fazer arcos e ficar sustentável e de uma forma orgânica, né? Muito interessante. Adobe também na nossa Ecovila, lá é um centro de pesquisa, já é um centro de pesquisa, vai ser um centro de hotelaria, um centro de esportes radicais, e nós estamos com um projeto de hotelaria para 300 pessoas, e esse projeto nós vamos dividir ele em áreas, em cada área vai ter um modelo específico de casa para a gente poder aumentar a diversidade, porque quanto mais aumenta a diversidade, mais é a riqueza disso. O difícil da biodiversidade é a gente se relacionar um com o outro. A natureza faz muito bem isso. Outra casa de adobe linda também, já com... É impressionante que as pessoas elas não acreditam que isso aí não é possível que isso é adobe, isso aí não é normal. Eu falei, não, realmente é adobe. Essa é a parte mais rústica, né, que o pessoal fala, e eu gosto também. Esse é o modelo que nós vamos utilizar lá, né, Davi? Davi que gosta desse modelo. É o modelo mexicano, né? O modelo mexicano. Essa casa, isso foi um ato falho meu. Eu coloquei adobe, mas ele não é adobe. Eles são de fado de palhas. Tem como construir, principalmente em lugares que são muito frios. Então você precisa de ter aquela parte, aquilo que eu falei, quando a gente ganha calor e perde calor, lá tem que ser ao contrário, tem que ter muito ar dentro dele. Esse também é de fado de palha, então ele funciona muito bem em climas frios. O IPEC tentou fazer aqui, algumas pessoas tentaram fazer aqui, só que eu não consegui ainda ver algo realmente bom, de qualidade. Eu consegui ver na Argentina, que eu fui fazer um curso avançado com Jorge Belanco e eu consegui ver. Eu quero trabalhar, mas como não é o nosso clima, eu vou deixar para depois. Esse é um prédio de adobe, todo feito de adobe, de trava. Não, toda a estrutura é simplesmente de adobe. São colunas de adobe, elas são totalmente estruturais. Essa é a casa do Gernot Milk. Quando ele esteve em Brasília, eu tive a oportunidade de conversar com ele, e eu perguntei qual foi sua principal dificuldade quando você começou a trabalhar com isso, que ele começou a trabalhar com isso nos anos 60. Então, eu falei, qual foi a sua maior dificuldade? Ele falou, minha maior dificuldade é que eu dava aula da Universidade de Kassel, na Alemanha, e falava muito sobre bioconstrução, mas eu não tinha uma casa de bar. Aí ele falou, sabe o seguinte, eu vou fazer uma casa de bar para mim, vou colocar ela como uma pesquisa, vou escrever, ele colocou todos os protocolos, e aí vamos ver o que as pessoas falam. Então, ele fez essa casa dele, ela é praticamente embaixo da terra, é maravilhosa, depois vocês vão ver a porta dela, se eu não me engano, tem. Essa é uma técnica que foi criada, alguns falam que foi criada pelo Nader Khalil, nos Estados Unidos. O Gernot Milk, no livro dele, já tem essa metodologia desde os anos 70. E são sacos de polietileno, aquele saco de ração, só que eles são cheios, eles são grandes. Então você vai enchendo de terra e vai socando, enchendo de terra e socando. E vai fazendo. Aí vai fazendo um em cima do outro. Ele é totalmente estrutural, de resistência. Lá na Ecovila da Lagoa nós temos uma guarderia onde a gente guarda os barcos, material de kite, caiaque, algumas coisas. E nós construímos com essa técnica. A minha maior dificuldade foi achar profissional capacitado para fazer isso. Quando eu voltei em 2008, depois do tour pela Europa, voltei cheio de ideia e comecei a fazer. Só que era o tempo todo a gente fazendo e os pedreiros falando, vai cair, isso não vai segurar, vai cair. Então, a gente tem que estar muito firme do que a gente quer e do que a gente pretende para fazer. Mas aí depois que fica bom, eles falam, nossa, que fica bom. Isso aí é uma vilazinha também, só feita de super adobe. Conforto térmico é maravilhoso, maravilhoso. É impressionante. Não necessita de ar-condicionado, não necessita.
Não é que não precisa, é não necessita. Você sente frio daí dentro durante o dia. Aí cobre, também é um ato falho, mas é uma construção de palha sendo rebocada por cobre, que é um tipo de tecnologia que ela é feita mais artesanal. Ela é feita como o cobre? Você mistura palha, coloca num plástico, e você tem que tirar todo o oxigênio dessa massa de terra. E você vai jogando ela e vai fazendo. Ela é muito, muito artesanal, ela começa muito larga na base, em cima ela fica mais estreita, mas ela aguenta a sustentação de madeiras. Então ela é bem artesanal, que ela te proporciona fazer algo bem orgânico. Essa cozinha eu acho demais. Cobre também. Outra coisa que é importante, e é o que o Gernot Mink fala, que é uma tendência, é a gente tentar modificar o nosso telhado da casa. A gente tentar fazer ele de telhado verde, porque além de ter o conforto térmico, ele ajuda a captar a água da chuva, o clima da casa é outro, é outra coisa. Cobre também é muito artístico, muita coisa. Isso aí só lá fora, essas imagens todas foram do livro do Gernot Mink. Eu não conheço obra com esse acabamento aqui no Brasil. Nós estamos chegando perto, nós estamos querendo chegar perto. Essa é a técnica de um reboco específico para aguentar a água. Então eles colocam óleo de linhaça, tem uma proteína do leite que é jogado fora nas fábricas do laticínio, que lá em Planaltina de Goiás eu vou lá comprar balde de 200 litros, R$4. É a proteína da caseína, que ele é hidrofugante, ele não deixa a água penetrar no barro. Então é caseína, óleo de linhaça, tem a palma, uma palma é uma planta, é tipo um cacto, tem como a gente fazer uma tinta hidrofugante dela. Essa é uma técnica de taipa de pilão, muito utilizada no Brasil antigamente, também totalmente estrutural. Elas são formas, só que é muito trabalhoso. Se ela não for mecanizada, ela é muito trabalhosa. São formas que você joga terra e soca. Joga terra e soca e vai crescendo. E o efeito dela é maravilhoso, a parede dela é maravilhosa. No Brasil, eu já vi casas de revista que só uma parede é assim, sabe? Mas é muito interessante, ela não é um toda. Essa é uma ligação muito interessante que eles fizeram a base, fizeram uma base de pedra e uma base de concreto. Nós estamos tentando fazer isso também na Ecovila. Essa é a casa de taipa de pilão, a casa do bandeirante no Butantã, em São Paulo. Todas as paredes foram feitas de taipa de pilão. E até hoje está nessa forma. Essa tinta é uma tinta à base de cal, porque é muito importante também a gente ter a casa e ela respira, ela tem a função de filtrar o ar que está dentro de casa. Então é interessante que as tintas que a gente faça, elas permitam que a parede respire. É a taipa de pilão e esse curso acho que é no Brasil, então as pessoas trabalham juntos, é muito dispendioso. O Gernot Mink mecanizou tudo isso, fica bem mais fácil, para tornar ela uma obra comercial. Essa é aquela tecnologia que eu te falei, da gente não transferir responsabilidade para o Estado, da nossa merda. Então, a gente trata a nossa merda. Então, essa é uma bacia chama evapotranspiração, que ela ganhou um prêmio no IPEC de inovação tecnológica. Ela é construída normalmente, faz uma pirâmide no meio, os coliformes fecais eles caem aqui dentro, as bactérias vão trabalhar na decomposição desse material. Essa parte daqui para baixo é feita só de entulho, então você aproveita uma função, de vez de você ter um carro, de pegar o entulho da sua obra e levar, você utiliza ela para produzir, para colocar